Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco daquilo que se chamam de recursos extraordinários. A gente já falou um tópico atrás daqueles recursos ordinários, ou seja, apelação, agravo de instrumento e embargo de declaração. Naqueles recursos, basta que a parte seja sucumbente no processo para que haja o interesse recursal. Nos recursos extraordinários as coisas mudam um pouco. Por quê? Além daquele requisito que é a sucumbência, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos estabelecidos na Constituição Federal. É disso que a gente vai tratar aqui. Saiba você que os recursos extraordinários eles se dividem em dois. Recursos especiais, que são aqueles dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, e os recursos extraordinários estrito sensu, que são aqueles recursos que são dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Os recursos especiais estão previstos no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Já os recursos extraordinários estão previstos a sua hipótese de cabimento no artigo 102, inciso 3, também da Constituição Federal. A gente vai falar um pouquinho dos requisitos para que esses recursos sejam admitidos, tanto pela origem como pelos tribunais superiores. O primeiro ponto que você deve se ater quando você for estudar o recurso especial e extraordinário, ou os recursos extraordinários em sentido amplo, é que há necessidade do esgotamento de todas as instâncias anteriores. Por quê? Porque a Constituição Federal diz lá o julgamento em única ou última instância. Isso significa dizer o seguinte: uma vez proferida uma decisão pelo Tribunal de Justiça, se essa decisão comportar algum tipo de recurso que venha antes do meu recurso especial ou extraordinário, eu devo interpor esse recurso, sob pena do meu recurso especial ou extraordinário não ser admitido, não ser conhecido. Então, o primeiro ponto é que deve haver o esgotamento das instâncias ordinárias. Eu devo utilizar todos os recursos que me são disponíveis para só então, após ajuizar, interpor os recursos extraordinários. O segundo ponto, pessoal, é que a matéria deve ter sido pré-questionada nas instâncias de origem. O que significa isso? O pré-questionamento nada mais é do que o levantamento daquele ponto que você vai argumentar no seu recurso extraordinário ou especial, mas feito ao tribunal local. Ou seja, eu devo ter discutido aquela tese jurídica no tribunal inferior, sob pena também do meu recurso não ser conhecido. O terceiro requisito com relação aos recursos extraordinários, pessoal, refere-se àquilo que se chama de ofensa ao direito positivo. Veja que lá nos recursos comuns, na apelação, no agravo, eu vou discutir o desacerto da decisão, que é objeto do recurso. Eu vou discutir lá a matéria fática, eu vou discutir se há ou não naquela situação fática algum tipo de equívoco cometido pelo magistrado ou pelo tribunal que proferiu a decisão, e aquilo será objeto de uma reanálise, tanto com relação à matéria fática, tanto com relação ao direito aplicado ao caso. Nos recursos extraordinários isso não acontece. A alegação nos recursos extraordinários ela é tão somente em relação a uma violação de um direito positivo, ou seja, de uma norma legal. E você sabe que os recursos especiais previstos no artigo 105, inciso 3, e que são dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, eles se referem a toda norma infraconstitucional. Então, sempre que eu discutir matéria relativa a Código de Processo Civil, leis complementares, Código de Processo Penal, Código Civil, Código Penal, eu estarei diante de um recurso especial, porque é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça, que dá a última palavra em relação à matéria infraconstitucional. Quando, todavia, eu discutir matéria constitucional, aí o meu recurso ele é o extraordinário e não é dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, é dirigido ao Supremo Tribunal Federal, que você sabe que é o guardião da nossa Constituição Federal. Portanto, compete ao Supremo analisar se um tribunal de justiça de um estado ou um tribunal regional federal violou ou não a Constituição Federal. É da competência do Supremo realizar essa análise. Outro ponto importantíssimo com relação aos recursos extraordinários em sentido lato. O juízo de admissibilidade nos recursos extraordinários ele é um pouco diverso daquele dos recursos comuns. Você sabe que agora, pelo novo CPC, a apelação, por exemplo, ela não é sujeita a um juízo de admissibilidade pelo juiz de primeiro grau.
A parte interpõe a apelação no juízo ACO, ou seja, no juízo de primeiro grau, aquele juiz que proferiu a decisão, mas esse juiz ele não analisa mais os requisitos extrínsecos e intrínsecos da apelação. Ele remete diretamente esses autos dessa apelação ao tribunal que será competente para analisar o recurso. Nos recursos especiais e extraordinários, tentou-se fazer isso com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, mas isso já foi alterado, houve uma alteração legislativa que manteve a sistemática do Código anterior. E qual que é essa sistemática? Uma vez interposto o recurso especial ou extraordinário, o Tribunal de Justiça, onde ele é interposto, no Tribunal ACO, portanto, o tribunal local, muito utilizado nos tribunais superiores, essa expressão tribunal local, é quem faz um prévio juízo de admissibilidade desse recurso. Então o tribunal verificará se os requisitos constitucionais eles foram preenchidos, ou seja, se houve o esgotamento lá das instâncias inferiores, se houve o pré-questionamento, se o recurso ele trata tão somente de matéria de direito e não trata de matéria de fato, que não é possível de ser analisada no âmbito dos tribunais superiores. Então, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, onde eu interponho o meu recurso especial ou extraordinário, ele faz um prévio juízo de admissibilidade. E uma vez preenchidos esses requisitos, uma vez que o tribunal entenda que está preenchido esses requisitos, que estão preenchidos, ele encaminha estes autos ao Tribunal Superior competente, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal. Uma das questões que sempre foram polêmicas no âmbito dos tribunais superiores dizia respeito à regularidade formal dos recursos. Muitas vezes, inúmeros recursos não eram conhecidos por algum vício processual. O mérito desses recursos sequer chegava a ser analisado pelos tribunais superiores. Isso acontecia, por exemplo, no caso de petições em que não era possível, devido à digitalização, se aferir a data do protocolo da petição. E você sabe que um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a tempestividade, não é isso? É um requisito essencial para que o tribunal afira se aquele recurso foi interposto dentro ou fora do prazo previsto em lei. E o que acontecia? O STJ e o STF acabavam não conhecendo desses recursos porque muitas vezes o protocolo ele era ilegível ou faltava alguma outra formalidade e que os tribunais superiores se agarravam nelas e utilizavam isso para não conhecer desses recursos, muitas vezes prejudicando a parte que tinha, inclusive, direito. O que aconteceu? O novo Código de Processo Civil, no artigo 1029, parágrafo 3º, prevê a possibilidade do ministro lá no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal determinar a correção de eventuais equívocos, de eventuais irregularidades formais, desde que não comprometam o todo, mas que a parte possa regularizar essa situação. Isso foi um grande avanço com relação a essa matéria, uma vez que os tribunais superiores tinham como praxe não conhecer de milhares de recursos em razão de um protocolo ilegível ou da falta de assinatura ou a falta de juntada de um subestabelecimento, por exemplo. Então, vai ser permitido agora ao advogado, 1029, parágrafo 3º, que regularize eventual equívoco, eventual irregularidade que haja no recurso. Efeitos dos recursos extraordinários. Veja que em primeiro grau eu já discuti a matéria, em segundo grau, em sede de apelação, a minha apelação, a regra geral é que ela tenha sido recebida no duplo efeito, ou seja, no efeito suspensivo e no efeito devolutivo. A ideia da Constituição é que não faz mais sentido que o meu próximo recurso, ou seja, o recurso especial ou extraordinário, seja recebido no efeito suspensivo. Portanto, como regra geral, o recurso especial e o recurso extraordinário serão recebidos tão somente no efeito devolutivo. O que significa dizer isso? Embora essa decisão ela não tenha transitado em julgado, porque ainda pendente recurso especial ou extraordinário, eu vou poder praticar os atos tendentes a cumprir essa decisão. Ou seja, eu devolvo a matéria para o Tribunal Superior, mas nada impede que a parte, em primeiro grau, ajuize lá o cumprimento daquela decisão ou nos tribunais, em causas decididas originariamente pelos tribunais, que a parte ajuize lá o pedido para cumprimento da decisão. Uma questão que sempre foi debatida na jurisprudência dos tribunais superiores era com relação aos efeitos que os recursos especiais e extraordinários eram recebidos.
A regra geral é que o recurso especial e extraordinário seja recebido tão somente no efeito devolutivo. Isso implica dizer que a decisão ela não está transitada em julgado e nada impede da parte contrária ajuizar uma execução, porque o recurso especial ou extraordinário não tem o condão de suspender a eficácia da decisão contra a qual ele foi objeto. A regra geral, pessoal, é que o recurso extraordinário ou recurso especial não tem efeito suspensivo. Isso implica dizer o seguinte, que esse recurso, uma vez admitido, será recebido tão somente no efeito devolutivo, ou seja, devolve a matéria impugnada ao Tribunal Superior, mas não impede o cumprimento da decisão que é objeto do recurso. Muito se questionava isso na vigência do Código de 1973 e os tribunais superiores passaram a admitir, em casos excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especiais ou extraordinários através da utilização de medidas cautelares. Então a parte argumentava algo relevante, tinha um argumento relevante para que aquela decisão fosse suspensa e, portanto, ajuizava uma medida cautelar e conseguia um efeito suspensivo em seu recurso lá especial ou extraordinário. O novo CPC, ele resolve essa questão e prevê expressamente que a parte possa fazer esse pedido, sem ser agora por medida cautelar, mas por mera petição nos mesmos autos, e esse pedido ele vai ser feito em dois momentos. Se, do momento da publicação do acórdão que eu vou interpor o meu recurso especial ou extraordinário, até o juízo de admissibilidade desse recurso pelo Tribunal ACO, a competência para analisar eventual efeito suspensivo é do tribunal local, do Tribunal ACO, aonde eu interpuser o meu recurso especial ou extraordinário. Porém, se já tiver havido juízo de admissibilidade desse recurso, a competência aí será já diretamente do Tribunal Superior competente para analisar o mérito do recurso especial e, portanto, eventual pedido de efeito suspensivo ao recurso. O que é importante você saber é que não há mais a necessidade de se ajuizar aquilo que se chamava de medida cautelar para atribuição de efeito suspensivo. Para que eu possa veicular o meu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Tribunal Superior ou ao Tribunal Local, caso o meu recurso ainda não tenha passado pelaquele prévio juízo de admissibilidade, eu devo demonstrar alguns requisitos. O primeiro é a interposição do meu recurso especial ou extraordinário. O segundo requisito, eu devo demonstrar que há plausibilidade jurídica na minha tese e que o meu recurso ele pode ser provido. O meu recurso especial, a tese encontra amparo no Tribunal Superior, seja no STJ, seja no STF. E depois eu devo demonstrar o perículo in mora em não ter atribuído efeito tão somente devolutivo àquela decisão que é objeto do recurso. Isso significa dizer o seguinte: se aquela decisão ela puder ser executada, vai causar um perículo in mora, um dano de grave ou incerta reparação à parte recorrente. Esses requisitos é que eu devo demonstrar no meu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao meu recurso especial ou extraordinário. Nos termos do artigo 1031 do Código de Processo, o primeiro recurso, em caso de interposição simultânea, eu devo julgar primeiramente o recurso especial, ou seja, eu devo levar a matéria primeiro ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça. Somente então, após isso, é que eu vou analisar, se for o caso, a ofensa à legislação, à Constituição Federal. Pode acontecer, todavia, do relator no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, entender que a matéria constitucional ela é prejudicial à matéria infraconstitucional, ou seja, ele entende que a matéria constitucional deve ser julgada antes. E o que ele faz? Ele remete os autos ao Supremo Tribunal Federal e aí o ministro do Supremo Tribunal Federal vai dizer, em última palavra, se julga esse recurso extraordinário primeiramente, ou se devolve esses autos ao Superior Tribunal de Justiça por entender que a questão constitucional, naquele momento, ela não deve ser apreciada e devolve os autos ao Superior Tribunal de Justiça, que deverá analisar, portanto, a matéria. Você sabe que os recursos extraordinários e especiais, eles serão cabíveis quando a causa for julgada em última ou única instância. No recurso especial, todavia, previsto lá no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, há algo a mais. Há a exigência de que este recurso ele seja proveniente de um julgamento proferido por um tribunal. Isso implica dizer, portanto,
que não cabe recurso especial daqueles órgãos proferidos, daqueles julgamentos proferidos. Isso implica dizer, portanto, que não cabe recurso especial quando a decisão for proveniente, por exemplo, de um colégio recursal, que são juízes de primeiro grau que julgam em grau recursal aqueles processos provenientes dos juizados especiais, Lei 9.099 de 95. Portanto, eu tenho um ingrediente a mais no meu recurso especial, que o recurso seja oriundo de um julgamento proferido por um tribunal. A primeira hipótese de cabimento, lá do artigo 105, inciso 3 do recurso especial, a primeira hipótese de cabimento da Constituição Federal em relação ao recurso especial, artigo 105, inciso 3, a linha A, diz respeito à decisão contrária a tratado ou lei federal ou que lhes negue a vigência. Vamos entender o que é isso. Primeira questão diz respeito à expressão contrariar tratado ou lei federal. Contrariar é quando o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, lá que vai proferir a decisão, viola expressamente um dispositivo legal, contraria o dispositivo da lei. Mas pode acontecer também que o tribunal ele não contraria o dispositivo da lei, mas nega vigência a determinado dispositivo. Ou seja, era caso de desconsideração da personalidade jurídica prevista lá no artigo 50 do Código Civil, mas o tribunal não aplicou, negou vigência àquele artigo por entender ser incabível na espécie. Então, você tem as duas hipóteses, uma que é contrariar a lei ou tratado, ou negar vigência a um dispositivo legal. A segunda hipótese de cabimento do recurso especial é a decisão que julga válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. Aqui nada mais é do que uma espécie do inciso anterior, uma vez que se houver qualquer lei ou tratado, ato de governo local que contrarie lei ou tratado federal, haverá lá uma negativa de vigência ou uma ofensa a esse dispositivo legal e, portanto, será cabível a hipótese de recurso especial. A terceira hipótese de cabimento do recurso especial é a decisão que dá à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. É aquilo que a gente chama de divergência jurisprudencial. O que vem ser a divergência jurisprudencial? A gente sabe que os tribunais superiores e o STJ, principalmente, é o órgão máximo do Poder Judiciário que ditará todas as questões relativas à legislação infraconstitucional. Então significa dizer que em matéria de Código Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional, quem vai dar, e outras legislações, quem vai dar a última palavra sempre será o STJ. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenha sobre uma mesma questão jurídica um entendimento diferente do Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, e competirá ao Superior Tribunal de Justiça solucionar, unificar essa divergência jurisprudencial. Um exemplo, pode ser que o Tribunal de Minas Gerais entenda que o simples abaixar de portas de uma empresa seria causa de dissolução irregular de uma sociedade empresária e que, portanto, caberia a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil. Já o Tribunal de Justiça do Paraná entende que o mero encerramento irregular das atividades, ou seja, sem as baixas nos órgãos competentes, não significa lá uma violação ao artigo 50 do Código Civil e indefere esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Quando há dois entendimentos de tribunais diversos sobre o mesmo tema, eu digo que está configurada a divergência jurisprudencial e, portanto, competirá ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, solucionar de uma vez por todas essa alegada divergência. É importante você saber que quando houver a interposição do meu recurso especial pela divergência jurisprudencial, eu preciso comprovar a divergência através da juntada dos acórdãos que eu estou procurando unificar e mais, eu devo fazer uma comparação analítica dessas decisões, ou seja, eu devo demonstrar que a hipótese fática é a mesma e devo demonstrar que a aplicação do direito naquele mesmo caso, naquela similitude de casos, ela foi feita diferente por tribunais de estados ou regiões
diferentes. Você sabe que no novo CPC, todos os recursos, à exceção dos embargos de declaração, possuem prazo de 15 dias para a sua interposição e 15 dias para que a parte contrária ofereça lá as suas contrarrazões. Recapitulando, pessoal, você sabe que o recurso especial e extraordinário eles demandam um requisito a mais do que a mera sucumbência à vontade da parte recorrer. Eu preciso demonstrar as hipóteses de cabimento, seja do artigo 102, inciso 3, para recurso extraordinário, seja a hipótese do artigo 105, inciso 3, para recurso especial. No caso do recurso especial, eu devo demonstrar lá a violação à minha legislação federal ou ao tratado. Devo demonstrar ainda, se for o caso, que o tribunal recorrido negou vigência a determinada lei. Devo demonstrar, eventualmente, que determinada norma de direito local afronta direito, lei federal. E devo demonstrar, na última hipótese, na hipótese do artigo 105, inciso 3, da linha C, a divergência jurisprudencial. E como é que eu faço isso? Através da juntada dos acórdãos que eu estou buscando unificar, através dos seus repositórios oficiais, que hoje nada mais é do que os acórdãos assinados digitalmente pelos sites dos respectivos tribunais. Você sabe que o prazo de interposição dos recursos é de 15 dias e 15 dias para a parte contrária contrarrazoar esses recursos. Sabe ainda que uma vez interposto esse recurso na origem, ou seja, no tribunal que proferiu aquela decisão, há um prévio juízo de admissibilidade. Vale dizer, o tribunal local, o tribunal que é objeto daquela insurgência, que proferiu aquela decisão, ele que previamente analisará o cabimento do seu recurso especial ou extraordinário e encaminhará aos tribunais superiores, se for o caso. Bom, pessoal, nessa aula, então, nós falamos sobre os principais requisitos dos recursos extraordinário, lato sensu, especial ou extraordinário. Falamos sobre os prazos, sobre os requisitos específicos do recurso especial e sobre algumas peculiaridades, tais como o efeito suspensivo e o duplo juízo de admissibilidade do recurso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. A ideia é transmitir o conhecimento a todos. Muito obrigado.